E junto com meu grupo, que é composto por Marcel, Marisol, Maria Tanise, Altino e Lívia, falaremos sobre a recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial é uma modalidade de ação integrante do sistema legal destinada ao saneamento de empresas regulares, que tem por objetivo constituir título executivo a partir de sentença homologatória de acordo individual ou por classes de credores, firmados pelo autor com os seus credores. A Lei de Recuperação Extrajudicial, visando incentivar a solução no mercado, no seu artigo 161, afirma que o devedor que preencher os requisitos do artigo 48 desta lei poderá propor e negociar com o credor o plano de recuperação extrajudicial. Trata-se, então, de mecanismos através do qual o empresário buscará diretamente a convergência de seus interesses com os interesses dos credores, em acordo a ser instrumentalizado no plano de recuperação, que, posteriormente, poderá levar à homologação judicial, além de exigir do devedor o atendimento a determinados requisitos. A lei também estabelece certos limites à negociação privada. Dessa forma, o devedor deverá preencher, cumulativamente, os requisitos previstos no artigo 48 e 161 da Lei de Recuperação Extrajudicial, que, quando for levada para a homologação judicial, o plano aprovado extrajudicialmente pelos seus credores. Tais requisitos são: estar no exercício regular da profissão há mais de 2 anos, não ser falido e, se o foi, sejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades que foram decorridas da falência, não ter pedido de recuperação judicial pendente, não ter obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 anos e não ter sido condenado por não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na lei. Deverá ainda instruir o pedido de homologação do plano judicial com os documentos que contenham as condições negociadas com os credores, devidamente assinados por todos que aderiram ao plano, além de explicitar as situações patrimoniais. Também deverá juntar ao pedido as demonstrações contábeis relativas ao último exercício social e a relação nominal completa dos credores, que a discriminação da origem dos créditos, vencimento, classe dos créditos e o valor. O preenchimento desses requisitos acima citados permite que o devedor apresente planos de recuperação aos seus credores e, posteriormente, submeta a homologação judicial. Neste ponto, é importante destacar que o devedor só precisará preencher os requisitos se realmente pretender a homologação do plano extrajudicial em juízo. Se, em contrapartida, pretende apenas negociar com os seus credores uma saída para a sua crise, sem nenhuma intermediação a judiciário, o preenchimento de qualquer desses requisitos é irrelevante. Nesse sentido, prevê o artigo 167 da Lei de Recuperação Extrajudicial que o disposto nesse capítulo não implica impossibilidade de realização de outras modalidades de acordo privado entre o devedor e os seus credores. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Prazer estar conhecendo o senhor, mesmo que de forma remota. Eu sou o Marcel Nogueira e, dando continuidade ao trabalho da colega, eu vou abordar sobre o plano de recuperação extrajudicial. Bom, o plano de recuperação extrajudicial do devedor em crise, a ser submetido posteriormente à homologação do judiciário, ele se diferencia em alguns pontos do plano de recuperação judicial e assemelha-se a ele em outros pontos. Primeiro ponto, prevê no parágrafo 2º do artigo 161 que o plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de dívidas nem o tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos. Essa regra em questão ela tem uma finalidade clara, objetiva, que é de respeitar o princípio da par conditium creditorium. Afinal,
Se o devedor está em crise, não se justifica que se propunha a ele, como alternativa à sua crise, o pagamento antecipado de dívidas. Por um outro lado, também não se pode admitir que os credores não submetidos a esse plano sejam também prejudicados. Então, observando ambas as situações, poderia ocorrer um tratamento privilegiado de alguns credores em detrimento de outros. Perdão. O que acabaria violando o princípio do direito falimentar, né? O princípio do direito falimentar. Em segundo lugar, o plano de recuperação extrajudicial ele só poderá abranger os créditos que foram constituídos até a data de pedido de homologação em juízo, como em obediência ao artigo final do artigo 163, parágrafo 1º da LRE. Além disso, segundo o disposto do artigo 163, parágrafo 4º, que diz assim: na alienação de bens objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente é admitida lá mediante expressa o credor titular respectivo da própria garantia, só com autorização do mesmo, e conforme previsto no artigo 163, parágrafo 5º, que fala o seguinte: nos créditos de moeda estrangeira, a variação lá cambial ela só pode ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação extrajudicial. Uma outra diferença também aí é que, de acordo com o artigo 161, parágrafo 4º da LFRE, o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial ele não acarretará a suspensão de direitos, ações ou execuções, e nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores, não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial. No entanto, no enunciado 106 na Jornada de Direito Comercial do CJF, ele diz o quê? O juízo da recuperação extrajudicial ele poderá determinar no início do processo a suspensão de ações ou execuções propostas por credores sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial, com a finalidade de preservar a eficácia e a utilidade da decisão que vier a homologá-lo. Bom, professor, essa foi a minha fala. Muito obrigado e um grande abraço para o senhor. Até mais. Olá, professor. Eu sou Altino Borges e, dando continuidade ao tema recuperação extrajudicial, eu irei tratar acerca dos efeitos de homologação do plano de recuperação extrajudicial. E assim, a princípio, é importante lembrar que da sentença que homologa a recuperação extrajudicial, bem como daquela que indefere o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial, cabe o recurso de apelação sem efeito suspensivo, como está previsto no parágrafo 7º do artigo 164 da Lei de Recuperação Extrajudicial, lei essa 11.101 de 2005. Assim, a partir do momento que se homologa a recuperação, ela passará a produzir efeitos, sendo estes estendidos a todos os credores. Uma vez homologado, cabe ao devedor realizar o cumprimento de todo o plano de recuperação extrajudicial, visto que os efeitos gerados pelo plano são imediatos, efeitos estes que não se suspendem pela interposição de recursos. Os efeitos podem ser quando constitui-se título executivo judicial, quando impede a alienação de bem objeto da garantia real, a supressão da garantia ou a substituição sem aprovação expressa do credor, que é titular da respectiva garantia, quando mantém a variação cambial de créditos em moeda estrangeira, salvo se o credor titular aprovar tal mudança, inserindo-a no plano de recuperação extrajudicial. Quando se pactuado, ela pode alcançar efeitos anteriores à homologação, limitadamente a modificação do valor ou a forma de pagamento dos credores signatários. Essa está prevista no parágrafo 1º do artigo 165 da lei. E dentro desse mesmo artigo 165 da Lei de Recuperação Extrajudicial, em princípio, como explicitamente está positivado, o plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após a sua homologação judicial.
Isso significa então que, em regra, o plano de recuperação extrajudicial não pode, uma vez homologado, produzir efeitos pretéritos, efeitos retroativos, mas eu acabei de falar que pode sim. Isso que está previsto no parágrafo 1º apresenta uma exceção a essa irretroatividade. Então dizemos em regra que esse próprio parágrafo 1º do dispositivo em questão abre essa ressalva, afirmando que é lícito, contudo, que o plano estabeleça a produção de efeitos anteriores à homologação, desde que exclusivamente em relação à modificação do valor ou da forma de pagamento dos credores signatários. Assim sendo, pode ser que certas medidas do plano relativas ao valor ou à forma de pagamento de determinados créditos de titularidade de credores que aderiram a ele sejam implementados antes de sua homologação judicial. E caso essa situação se verifique e o plano posteriormente tenha a sua homologação indeferida pelo juiz, determina o parágrafo 2º desse mesmo artigo 165 da lei que devolve-se aos credores signatários o direito de exigir os créditos nas condições originais, deduzidos os valores efetivamente pagos. Ou seja, a lei deixa claro que o momento a partir do qual terão início os efeitos do plano de recuperação extrajudicial é a homologação judicial, preservando-se o caráter privado da recuperação extrajudicial. A lei admite que os signatários avencem efeitos anteriores à homologação, porém limitados a credores signatários, que são excluídos, portanto são minoritários, e também a modificação de valores e a forma de pagamento. Assim, nas hipóteses de produção dos efeitos anteriores, caso o plano de recuperação extrajudicial não venha a ser homologado pelo juiz, as pactuações originais são restabelecidas, mas sem devolução dos valores efetivamente pagos, os quais eles serão abatidos das dívidas com os respectivos credores. Por fim, no que se refere aos efeitos de homologação do plano, destaca-se que o artigo 166 da Lei de Recuperação Extrajudicial prevê que, se o plano de recuperação extrajudicial homologado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará sua realização, observado no que couber o disposto no artigo 142 dessa mesma lei, que é a regra geral para a mesma ocorrência em todas as modalidades de recuperação, em juízo e em processo de falência. Ou seja, somente a homologação judicial é que pode ser promovida a alienação dessas filiais ou dessas unidades produtivas em haste pública. E de acordo com o procedimento traçado pelo artigo 42 da lei, como, por exemplo, ocorrem leilões, em propostas fechadas e em pregão. E é isso, professor, assim eu encerro a minha apresentação. O tempo é curto, tentei ser o mais breve e objetivo possível. Agradeço em nome da equipe, agradeço também em nome da turma. Abraços, até logo. Bom, boa tarde. Estou aqui para apresentar sobre o pedido de homologação do artigo 162 da Lei de Recuperação Extrajudicial. Inicialmente, eu tenho a dizer que ela deverá ser homologada pelo juiz, mas a pedido do devedor, que na inicial deve apresentar a petição com os devidos requisitos presentes nesse mesmo artigo 162 e com as assinaturas de todos os credores interessados. Não é uma faculdade, aliás, é uma mera faculdade, uma formalidade, sendo que será imprescindível para a sua execução haver uma renegociação das dívidas, porque se não ocorrer isso, não haverá recuperação extrajudicial. Os
créditos alçados pelos credores, isto é, são os valores, os vencimentos, condições de pagamento e garantias, etc. A homologação não será obrigatória para sua implementação. Caso o plano de recuperação extrajudicial, no caso, ostente todas as assinaturas de todos os credores interessados, e a partir do momento eles se fazem peça importantíssima, não podendo abdicar disso, a não ser que haja anuência dos demais credores para de sua possível desistência. Temos também a questão do pedido de homologação do artigo 163 da Lei de Recuperação Extrajudicial, onde podemos observar o seguinte, que o devedor ele vai ter a opção de certa forma, exigir, em havendo 3/5 de maior participação dos credores, para que os demais participantes, caso um ou outro não tenha interesse em colaborar e tenha interesse em desistência, esse artigo fala sobre uma forma do devedor se resguardar para que todos os demais credores eles assumam com os principais devedores, ou quer dizer, os principais credores. E então, dessa forma, ele faz com que não somente os credores que são os principais, no caso, eles assumirão, mas os demais que não tinham esse desejo de continuar sendo responsáveis, eles em algum momento demonstraram desinteresse em assumir de fato a responsabilidade como credores. Então, dessa forma, resguarda o devedor de realmente ele poder conseguir que haja uma maior possibilidade para que ele realmente atinja a recuperação extrajudicial e que sua empresa volte a poder funcionar de acordo com as exigências legais, não é? Para que ela consiga deslanchar novamente e voltar a ter força e poder de mercado. Por aí. Então, a gente tem no artigo também 163, parágrafo 6º, as demais especificações referentes a essa condição de homologação dos credores para, de certa forma, eles assistirem financeiramente os devedores e assim contribuírem para que haja a recuperação extrajudicial da forma mais, digamos assim, na forma mais propícia para que realmente o devedor ele obtenha êxito e não saia se sentindo injustiçado por não ter conseguido, por uma minoria não reerguer a própria empresa, digamos assim. Desculpa se eu não apresentei bem, é que eu realmente não estou numa fase muito boa, mas enfim, eu espero ter conseguido passar um pouco sobre o pedido de homologação. Os pré-requisitos todos estão lá no artigo 162 da Lei de Recuperação Extrajudicial. É praticamente isso, o artigo 162, 163. E os requisitos prévios para que ocorra esse plano de recuperação extrajudicial, eles já foram citados nesse rol que estabelece no 162,
e possivelmente meus colegas que falaram antes de mim já tenham um pouco especificado a importância para que se haja esse plano de recuperação extrajudicial. Eu agradeço pela participação, espero poder ter contribuído um pouco. Obrigada. Oi, professor, eu sou a Tanise e hoje eu fiquei responsável por abordar sobre um assunto que é a recuperação extrajudicial. Então, meus colegas devem ter abordado muito bem sobre o seu conceito, para que serve, seus efeitos, e eu também gostaria de salientar certos pontos dela antes de falar sobre o procedimento, que é o ponto que eu vou abordar. Então, houve uma alteração da Lei 11.111 do ano de 2005 em relação à nova lei que é de falência e de recuperação, que é a Lei 14.112 do ano de 2020. Essa nova lei, ela não revoga a lei, esse tipo de lei anterior, só alguns certos pontos, alguns certos artigos, que ela vai ser atualizada e ajustada certos procedimentos, apenas isso. Que nesse caso, essa atualização, ela está posta sobre o que eu vou falar sobre a respeito do procedimento. Então, a recuperação extrajudicial. Todos nós sabemos que vai chegar a um certo ponto que uma empresa pode sim vir a passar por um momento difícil. Esse momento difícil pode ser relacionado à sua produtividade, ao responsável pelo setor financeiro, relacionado ao pagamento dos funcionários, relacionado aos tipos de impostos que sim, ela tem que pagar, a empresa tem que pagar um certo tipo de imposto. E às vezes o empresário ele não está dando conta daquele lucro para ultrapassar, não está dando conta em referente ao lucro de ser dividido para fazer os pagamentos para manter aquela empresa. Então, nisso, como eu estou abordando esse ponto, é também abordado um certo ponto de se realmente vale a pena manter aquela empresa. Qual é o bem que aquela empresa apresenta para a sociedade? Se ela realmente vai passar por esse problema? Se vai passar por esse problema, quais são os pontos que ele deve analisar no caso do empresário? Então é isso. A recuperação judicial ela vai ser baseada numa reunião que vai ser realizada pelo empresário com os seus credores, e nisso ela vai relatar os problemas que estão sendo passados na empresa, quais são os problemas, os tipos de problemas, se for referente à produtividade, qual é o tipo de produtividade. E nisso tudo vai ser discutido nessa reunião. Caso os credores eles aceitem esse acordo, ele vai assinar esse termo, digamos que esse contrato, e nisso pode sim ser levado ao juízo ou não. Eu vou explicar futuramente quais são os tipos de casos que vai ser sim analisado pelo juiz ou não. Mas eu gostaria também de fazer uma diferenciação sobre a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. No caso da recuperação judicial, ela não vai ter esse acordo anterior ao juízo. Ou seja, a recuperação judicial vai ser levada diretamente ao juízo sem ter um acordo com os credores antes disso. Já a recuperação extrajudicial, que é o que eu estou falando, ela vai sim primeiro ter essa reunião, esse acordo com os credores, e depois vai ser levado esse acordo em juízo, caso o empresário queira, no caso que é o devedor. No caso, eu posso ter falado a respeito da reunião com o empresário e com os seus credores, só para ficar bem frisado. Pronto, referente a isso, eu abordei que eu vou diferenciar a homologação facultativa e a homologação obrigatória. A homologação facultativa é aquele tipo de homologação que não vai ser obrigado ao empresário levar aquele acordo ao juízo. Mas, em muitos casos, na maioria dos casos, eles sentem essa necessidade de levar ao juízo referente a um tipo de mais certeza, mais convicção que aquele contrato realmente foi firmado, para que caso haja alguma desistência, tá ali firmado. Não, você firmou, você vai cumprir ao juízo de uma forma mais célere, uma forma mais, digamos que, firme para aquilo ser dado, para aquilo ser firmado, no caso.
digamos que é uma convicção objetiva, uma convicção, ou subjetiva também, né? Vamos dizer. Já a homologação obrigatória, ela vai ter sim que, independente, ser apresentada ao juízo, mas, referente a isso, ela só vai ser obrigatória se ela tiver 3/5 da assinatura dos credores, referente a esse caso. Então, se ela tiver 3/5 dessa assinatura, ela sim vai ser levada ao juízo, que esses credores vão ser definidos por classes. Então, agora eu vou falar sobre o procedimento em si. Esse procedimento começa o seguinte: após a apresentação da recuperação extrajudicial, no caso com os credores, do empresário para os credores, ele vai ser firmado em uma petição inicial. Essa petição inicial ela vai ser direcionada diretamente ao juízo competente. Como eu falei, essa petição ela vai ter lá o plano de recuperação judicial que foi discutido com os credores e sim por eles afirmados, acordados, assinados. Então, após isso, o juiz ele vai publicar essa petição convocando os credores. Essa convocação ela vai ser feita através do edital e os credores vão tomar ciência daquilo. E o que ele pode fazer? Os credores, ele vai ter 30 dias, que no caso 30 dias, para dizer suas objeções, se tiver caso. Por exemplo, se ele não concordar com tal acordo, tal ponto daquele acordo que foi, ele vai rebater no prazo de 30 dias, ele tem 30 dias para apresentar as contrarrazões do porquê que ele não concordou com aquele ponto. Logo após, caso haja essa objeção, vai se dar um prazo de 5 dias para o empresário se manifestar, ou seja, contrarrazoar aquilo que o credor ou os credores ele objetivou. Logo após isso, como eu estou abordando para vocês, que eu estou objetivando cada ponto e aqui dá uma inspirada, né, professor? Então, já tudo certo, já esse prazo passado, esse prazo que eu informei, o prazo no caso de contradefesa, no caso do devedor, que é o empresário, o juiz vai tomar uma decisão de homologar aquela petição ou não. No caso de, se não for homologada, se ele decidir que não vai receber, não vai homologar, ele não terá no caso do empresário, ele não vai ser, digamos que, prejudicado por isso, ou seja, não vai ter aquela convolução e falência, como muitos têm medo de, ou seja, dele só a empresa ser decretada como falida, não vai ter isso. Mas, caso ela seja homologada, ela vai tratar de um título extra do título executivo judicial. E aí, a recuperação extrajudicial, ela vai caber sim um recurso de apelação, mas essa apelação, ela vai ser sem efeito suspensivo, ou seja, é um acordo, sim, é necessário, ele é muito benéfico para o empresário e ele também tem no caso, um objetivo muito amplo, que é ajudar aquele empresário. E é isso. Espero que o senhor tenha gostado da apresentação. Qualquer dúvida, o senhor pode entrar em contato e eu passo a minha fala, ou não, para a minha próxima. Enfim, novamente, boa noite, professor. Meu nome é Lívia. O nosso grupo, né, ficou com o tema recuperação extrajudicial. Como eu fui encaixada no grupo, eles já tinham separado todas as falas e todos os tópicos, e não deu para eu fazer, né, a minha apresentação,
do mesmo autor que eles, usando o mesmo autor que eles usaram como referência. E, enfim, eles me deixaram livre para escolher qualquer tópico do assunto, né? Recuperação extrajudicial. Enfim, eu escolhi falar sobre os requisitos para aderir ao plano, né? Que se subdividem em requisitos subjetivos, e também vou falar um pouco dos requisitos objetivos, né? Dessas duas subdivisões. E é isso, eu vou dar início, né? Então, os requisitos para a aquisição do pedido estão dispostos em lei, né? Não é qualquer devedor que pode simplesmente apresentar um plano e tentar recuperar a sua empresa das dívidas, né? Para conseguir essa benesse, né, é necessário seguir e cumprir todos os requisitos legais. Para que seja comprovada a sua credibilidade, além do interesse que está realmente disposto ao objetivo principal da recuperação, né? Enfim, existem duas classes de requisitos de necessário cumprimento, né? São chamados por alguns autores de requisitos, como eu falei, né? Aqui um trecho da fala do Fábio Coelho, né? O livro dele de 2011, página 434. Subjetivos dizem respeito à sociedade empresária requerente e objetivos são pertinentes ao plano submetido à homologação. Aí agora eu vou falar especificamente dos requisitos subjetivos. O primeiro requisito subjetivo para requerer a recuperação extrajudicial, né, é determinado pelo artigo 48 da Lei de Falências, que consiste na obrigatoriedade do requerente exercer sua atividade, né, há mais de 2 anos. Regularmente deve-se, como eu posso dizer, comprovar a tal condição através de documentos como o registro mercantil, né? É um exemplo aí dos documentos hábeis, né? Que é preciso, né, ter esses documentos. Esse requisito garante a autenticidade e também a eficácia, né? E as informações referentes à empresa, né? O registro mercantil é feito por meio de órgãos federais, estaduais, de uma forma sistêmica, com o objetivo de dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia a todos esses atos jurídicos, né, das empresas mercantes. E que devem ser, né, legalmente submetidos a registro. Cadastrar as empresas mercantes nacionais e estrangeiras no país, né, manter atualizadas as informações que diz respeito aos atos constitutivos, se não for que estão expressas ali, né, que são arquivadas, se o contrário não for disposto em lei especial. E também proceder à matrícula dos agentes auxiliares, né, do comércio, bem assim como o seu cancelamento, né. Além disso, o devedor não pode ser falido, né.
se porventura for, é necessário para o pedido da recuperação, que a falência tenha sido... É necessário para o pedido da declaração que a falência tenha sido extinta, né, no caso, por sentença. Isso está presente no artigo 161, né? E artigo 48 também, né? Ambos da lei 11.101 de 2005, né? Outro requisito subjetivo é não possuir condenação por crime falimentar. Em relação a esse requisito, pode tomar como fonte secundária o princípio descrito no artigo 5º, né? Isso, no artigo 5º da Constituição Federal, que fala que ninguém será culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso, né, se pautando pelo princípio da presunção da inocência. Esse aí significa que esse requisito subjetivo só terá validade após a decisão definitiva. Eu vou falar... É isso mesmo. Enfim, o requisito é requisito do devedor não ter pedido outra recuperação nos últimos 2 anos. Pelo menos nos últimos 2 anos, né? Senão a solução não será válida, né, para a pessoa que solicitou isso com menos de 2 anos, né? Porque meio que é uma forma de evitar que tentem se utilizar disso, né, com frequência, né, de forma repetida, né, repetidamente, se utilizando desse benefício. No caso, para poupar, para remediar, né, a má administração da sua empresa, né. Agora eu vou falar um pouco dos requisitos objetivos. Além dos requisitos que dizem respeito, né, da pessoa do devedor, existem também os requisitos que falam sobre o plano em si, né? Plano em si, apresentado no caso. Em relação aos requisitos objetivos, o plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de dívidas. Ou seja, é vedado o pagamento apenas a algum dos credores filiados. Isso com o intuito de evitar um caso que em um caso de falência, né, alguns saiam beneficiados em relação a outros, né, no caso. No mesmo sentido do princípio anterior, o princípio do tratamento desfavorável aos credores que não tenham aderido ao plano vai ao mesmo sentido de não beneficiamento. O terceiro requisito consiste na necessidade do plano abranger uma ou mais espécies dos créditos constantes no artigo 83, né? Os créditos com garantia real até o limite do valor bem gravado são créditos com privilégio especial, créditos com privilégio geral, créditos quirografários e créditos subordinados, né? Eu mencionei o percentual. Com um percentual de
3/5 necessário, eu acho. Como é que eu posso dizer? Sim, também é um requisito objetivo necessário que se refere aos créditos de moeda estrangeira, né? A variação só seja afastada se o credor aceitar expressamente previsão diversa, né? Constante no plano de recuperação, né? Como eu já mencionei, a Lei 11.111 de 2005. Isso está previsto no artigo 163, inciso 5º. Certo. Também é um requisito objetivo o afastamento da variação cambial, né? E além disso, na alienação do bem objeto de garantia real. Essa parte não estou me recordando direito. Tem aqui falando que a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante a aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Também na mesma lei, né? Só que no inciso 4. Preenchidos os requisitos listados, o credor estará apto a homologar seu plano e ter seus efeitos garantidos, né? Salvo em disposição em contrário. Então, basicamente é isso. Tem que ter todos esses requisitos que eu mencionei e assim o credor vai poder homologar esse seu plano, né? E ter todos os efeitos garantidos. Bom, é isso, professor. Obrigada. Eu finalizo aqui a minha parte da minha fala. E é isso. Obrigada.